Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meu professor Wesley aqui. E hoje eu quero trazer a vocês a correção nesse vídeo, né? Do patch número 6, do módulo 6. Nós vamos corrigir neste vídeo aqui a semana 1 e 2 do patch 6 de biologia. Então vamos lá. Na primeira semana, o nosso assunto principal aqui é a organização celular. Nós vamos direto para a atividade. Aqui a gente tem uma pequena apresentação sobre a estrutura, né, do material genético presente nas células. Aqui o material genético, os cromossomos. E a nossa primeira atividade, a primeira questão, é uma questão da Unicamp, né, Universidade de São Paulo. Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estágios morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariontes. Então, veja bem, cromatina e cromossomo é um material genético, porém, eles estão em formatos diferentes. Então, dentro da célula, a célula eucariótica, por exemplo, nós temos a célula, e dentro da célula, só fazer aqui, dentro da célula a gente tem um núcleo dela, e nesse núcleo nós encontramos o material genético. Então, quando esse material genético está espalhado dentro do núcleo, nós chamamos de cromatina. A cromatina nada mais é do que o DNA descondensado. Ok? Já na outra situação, o cromossomo, nós temos a célula, do mesmo jeito o núcleo, e agora esse material genético, ao invés de estar todo espalhado, ele está organizado dentro da célula, ele está bem condensado. Então aqui, ó, nós vamos chamar de cromossomo. Este cromossomo é o DNA condensado. Ok? Então, dentro da célula, o material genético, quando ele está espalhado, ele é chamado de cromatina. Quando ele está condensado, juntinho, ele é chamado de cromossomo. Por que dessa diferença? Quando a célula vai iniciar o processo de divisão, que a célula vai dividir e formar novas células, esse material genético está espalhado no núcleo, ele vai se organizar para ele poder se dividir e assim formar duas células novas. Aí a gente tem então a formação do material genético condensado, que é o cromossomo. Beleza? Então vamos para a questão de número 2. Na questão 2, a seguir está indicado o número de cromossomos encontrados em gametas de algumas plantas mais cultivadas no mundo todo. Então nós temos o feijão, tem 11 cromossomos, o arroz 12, o tabaco 12 e o café 22. Então prestem bem atenção e vejam o seguinte, olha, neste caso aqui, ó, o número indicado de cromossomos em gametas. Gametas são as células de reprodução. Então, todo ser vivo que se reproduz de forma sexuada, nós temos o material genético do macho e da fêmea, ou do masculino e do feminino. Então, tem que ter o material genético dos dois, ok? Um gameta, ou ele é masculino ou é feminino. Então, neste caso aqui, ó, esse número de cromossomos que nós temos aqui, ele é de apenas um gameta, certo? Ou é masculino ou é feminino. Então vamos supor, só para a gente entender mais fácil aqui, ó. A célula de um feijão, uma célula normal, ó, uma célula normal do feijão, a célula comum, sem ser uma célula de reprodução, sem ser um gameta, porque o gameta é uma célula de reprodução. Então uma célula normal do feijão, ela tem 22 cromossomos.
certo? Para ficar mais fácil ainda o entendimento, vamos comparar com o ser humano. Vamos comparar com o ser humano. Ó, vamos voltar aqui. Eu vou dar o exemplo usando o ser humano para vocês entenderem mais fácil. Veja bem. Quais são os gametas humanos? Os gametas humanos, nós temos o espermatozoide e o óvulo. Espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Qual que é o total de cromossomos que a espécie humana tem? A espécie humana tem 46 cromossomos. Isso é o total de cromossomos da espécie humana, ok? 46 cromossomos. Dos 46, 23 é do homem e 23 da mulher. Então, as células do nosso corpo, células comuns do nosso corpo, tem 46 cromossomos. Vamos dar um exemplo. Meu caso, ou seu, qualquer ser humano, as células comuns do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos. 23 eu herdei do meu pai, 23 da minha mãe. Agora, no meu caso, eu sou homem, o espermatozoide, o meu espermatozoide, ele tem 23 cromossomos, ele tem só metade, ele não tem o total. Por quê? Porque quando juntar com os 23 cromossomos do óvulo de uma mulher, vai formar 46, que é a criança. Beleza? No caso aqui, ó, dessas espécies que estão no quadro, feijão, o arroz, o tabaco e o café, essa quantidade de cromossomos é apenas de um indivíduo. É apenas da célula de reprodução de um indivíduo. Só que para reproduzir, é preciso, por exemplo, o feijão. Lá na flor do feijão, vai ser necessário para formar, né, novas sementes, eu vou precisar de 11 cromossomos masculinos e 11 femininos. Então, no caso, eu vou precisar de 20. Uma célula normal do feijão tem 22 cromossomos. Tá? Então, vamos analisar a pergunta. Olha, sabendo que as células somáticas, que são as células comuns do corpo, são habitualmente diploides. Diploides quer dizer o quê? Que ela tem cromossomos masculinos e femininos, o que eu acabei de falar para vocês. Quantos cromossomos devem ser encontrados, respectivamente, em células somáticas de feijão, arroz, café e tabaco? Neste caso, eu vou responder aqui do lado, olha, é o dobro. Se uma célula N, que é apenas a célula, né, de reprodução, tem 11, a célula diploide, que a gente chama de 2N, tem o dobro. Então aqui são 22, aqui são 24, aqui são 24 e aqui são 44, ok? Então aqui, por exemplo, é como se fosse, vamos supor que todos que estão aqui são masculinos. Aí quando eu junto com o feminino, dobra. Então um ser humano normal, ele tem o dobro de cromossomos comparado a um espermatozoide do homem ou um óvulo da mulher. No caso do feijão, a célula de reprodução, uma célula de reprodução do feijão, a célula de reprodução, ela tem a metade do número de cromossomos, nesse caso 11. Uma célula normal do feijão, sem ser de reprodução, tem 22 cromossomos. Ok? Então nós temos a resposta aí. Questão de número 3. Na questão de número 3, o que aconteceu aqui é que a pessoa foi fazer um teste de laboratório, não identificou os testes e ocorreu uma mistura ali. Ele atendeu um homem e atendeu uma mulher. Coletou os materiais e na hora de fazer a análise, ele não sabia de quem que era. Aí o que ele fez? Ele fez um exame do cariótipo, que é o estudo dos cromossomos daquele paciente, para tentar identificar quem era quem. Então, se a gente olhar aqui, ó, por esse resultado aqui, ó, do exame que foi feito, como que nós vamos descobrir quem é o homem e quem é a mulher? Nós vamos analisar os cromossomos, ó. Se a gente analisar aqui, ó, o último par de cromossomos, ó, ele é XX. Então, esse aqui, ó, é uma mulher, porque é XX. Esse aqui, ó, o último par de cromossomos, ó, é XY. Então, esse aqui é o homem. Ok?
Então, ó, de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, identifique qual dos dois pacientes é do sexo feminino, justifique a sua resposta. Então, qual dos dois pacientes é do sexo feminino? O paciente 1 é do sexo feminino. Por quê? Porque o último par de cromossomos é XX, que são cromossomos específicos de uma mulher. Ok? Questão de número 4. Na questão de número 4, nós temos aqui a seguinte situação. Olha só. Leia a placa informativa presente em uma churrascaria. Javali, restaurante churrascaria. Servimos carne de javali puro, animais com 36 cromossomos. Isso aqui é uma questão de uma... Eu, pelo menos, nunca vi, nunca imaginei, né? Uma informação genética dessa na placa de uma churrascaria, né? Mas tudo bem, a questão aqui para a gente interpretar. Porcos e javalis são subespécies de uma mesma espécie. Sus scrofa. A referência aos números de cromossomos justifica-se pelo fato de que são considerados javalis puros, apenas os indivíduos com 36 cromossomos. Então, o anúncio da churrascaria quer dizer que essa espécie de javali que eles servem lá não tem mistura com porco, é puro javali. Porque tem algumas espécies que é misturada, né? As pessoas chamam até de java porco, que é a mistura do javali com o porco. Então, os porcos domésticos possuem 38 cromossomos e podem cruzar com javalis. Desse modo, é correto afirmar que... Então, veja bem, o javali sem mistura tem 36 cromossomos. O porco sem mistura tem 38 cromossomos. Então, vamos analisar aqui, ó. Letra A. Os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javalis. Então, os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javalis. Letra B. Um híbrido de porco e javali, conhecido como java-porco, terá 74 cromossomos. Não, a quantidade de cromossomos não vai dobrar pelo fato de misturar uma espécie com a outra. Então, isso aqui não existe, tá? Letra C. Do cruzamento, por que não existe? Só voltando aqui, olha. 74 é o dobro. Ou vai ter 36, ou vai ter 37, ou 38. Não vai ter o dobro. Tá? Então, por isso está errado. Letra C. Do cruzamento de uma leitoa com um javali, devem resultar híbridos fêmeas com 38 cromossomos e híbridos machos com 36 cromossomos. Também não. Ou vai ser 38, ou vai ser 36 ou 37. Mas filhotes com cromossomos diferentes, não. Todos vão ser irmãos de uma mesma gestação, mesmo pai, mesma mãe. Então, a quantidade de material genético não pode ser diferente, ok? Letra D. Os animais não puros terão o mesmo número de cromossomos dos porcos domésticos, mas não o número cromossomo do javali. Também está errado, porque o animal que é misturado, ou seja, não puro, ele não vai ter o mesmo número do doméstico, não. Vai ser um número diferente. Porque assim, pessoal, veja bem, olha, 36 é o javali puro, sem mistura. 38 é o porco doméstico sem mistura. E quando ocorre essa mistura entre eles, 37 cromossomos, que é o chamado java-porco. É a mistura, ok? Letra E. Os animais puros aos quais o restaurante se refere são filhos de casais em que pelo menos um dos animais paternos tem 36 cromossomos. Não é em que pelo menos. Aqui, ó. Em que pelo menos não. Obrigatoriamente, os dois têm que ter 36 cromossomos. Então, aqui está errado também. Beleza? Então, a resposta da nossa questão é a letra A. Os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou uma leitoa. É claro que um animal sozinho não vai fazer um filhote. Então, o que está escrito aqui é: no cruzamento,
para que o animal tenha 37 cromossomos, no cruzamento foi utilizado ou um leitão com a javali fêmea ou uma leitoa com o javali macho, ok? Então essa é a informação. Então a nossa resposta é a letra A, beleza? Então seguindo aí, nesse mesmo vídeo, eu vou corrigir também o da semana 2. Na semana 2, o nosso assunto principal aqui foi o ciclo celular, é o ciclo de vida da célula. Então só para a gente entender aqui, de uma forma bem simplificada, o que nós temos aqui? Olha, antes da gente ir para as questões lá, o ciclo de vida de uma célula, ou funcionamento de uma célula, basicamente a gente tem 4 etapas principais. Então ela começa aqui, ó. A gente tem aqui, ó, intervalo, fase G1, fase S, duplicação e produção de DNA, intervalo e divisão celular. Então, a célula se divide, terminou de se dividir, começa um novo ciclo. Como ela gastou muita energia se dividindo, ela descansa. Depois, ela duplica o material genético, descansa e divide. Então, esse é o ciclo de vida de uma célula. Bom, vamos lá então. Primeira questão aí da segunda semana. Questão de número 1. Na questão de número 1, a figura abaixo representa cromossomos em uma célula somática que está sofrendo divisão celular. Nessa divisão celular, ó, com base nessa informação, assinale a alternativa que contém o número correto de moléculas de DNA, cromátides e cromossomos presentes nessa célula. Então são 3 situações aqui, ó. Número de cromátides, número de cromossomos, número de moléculas de DNA, cromátides e cromossomos. São 3 informações. Então, quantos cromossomos nós temos? Aliás, quantas moléculas de DNA, primeiro, né? Quantas moléculas de DNA nós temos nessa célula aqui? Aqui nós temos um X. Cada perna do X, digamos assim, cada parte do X é uma molécula. Então, cada X desse aí, que é o cromossomo, é formado por 2 moléculas. Então, nós temos aqui, ó, 4X em 4 cromossomos. Cada cromossomo é formado por 2 moléculas. Olha só, molécula 1, molécula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 moléculas. Então, são 8 moléculas de DNA. Quantas cromátides? O que são cromátides? Cromátides é cada parte dessa do X. Cada perna do X, ou seja, é cada molécula. Cada molécula é uma cromátide. Então, também nós temos 8 cromátides. E quantos cromossomos nós temos? Cromossomos é o X como um todo. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? 4 cromossomos. 4 cromossomos. Então, a resposta nossa é a letra E. Ok? Questão de número 2 agora. Na questão de número 2, o DNA apresenta diferentes níveis de condensação conforme representado na figura. É o que nós falamos lá na primeira semana. Observa aqui, ó, o material genético ele vai condensando, né? Ele vai se condensando até formar o cromossomo. Com a cromatina vai se condensando até formar o cromossomo. Então vamos ver o que está perguntando aqui, ó. No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizada no nível F de condensação, está ocorrendo o processo de síntese de proteínas, multiplicação celular, permutação cromossômica, produção de ácido ribonucleico ou crossing over.
Então, na verdade, quando ele está nesse nível F de visualização, que ele está bem já condensado, o que está acontecendo? Eles encostaram e eles estão fazendo a troca de cromossomo, partes do cromossomo. Então, a resposta aqui nossa é a letra C. Questão de número 3. O gráfico a seguir mostra as alterações no conteúdo de ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Então, DNA é uma sigla em inglês. Se a gente traduzir ela para o português, fica ADN. Então, DNA é o nome em inglês, ADN é em português, ok? Durante o ciclo de vida da maioria das células. Então, vamos lá. Considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular, construa o gráfico que representa a quantidade de ADN no ciclo celular dessas células. Justifique sua resposta. Então, olha só. Concentração, se a gente analisar o gráfico aqui, ó, concentração de ADN. Deixa eu só voltar aqui. Ó, concentração de ADN, né, aqui, ó. E aqui o tempo. Se uma célula do tecido nervoso, olha, não há reprodução celular, se ela não reproduz, então nós não vamos ter aumento na quantidade de DNA, porque ele não vai duplicar, não tem reprodução, então não há necessidade. Esse gráfico aqui representa o seguinte, aquelas fases que eu falei para vocês lá, ó. G1, a célula está descansando, S, ela está duplicando, produzindo material genético, G2 é o descanso, M de mitose ou meiose, a célula está dividindo. Quando a célula se divide, a quantidade de material genético diminui. Então, o que nós temos aqui? Olha, nós temos um aumento na quantidade de material genético, a célula começa a dividir, o material genético diminui. Então, para a gente representar o gráfico aqui, na verdade, a gente não vai representar um gráfico, porque não tem aumento de material genético. Para representar um gráfico aqui, ó, ele ficaria de uma forma muito simples, ele é reto. Não tem aumento de material genético, não tem reprodução, não tem divisão da célula, ok? Então, qual que é a justificativa aqui para essa resposta? Olha só, deixa eu fazer em outra parte aqui, porque para escrever na tela é sempre ruim, né? Vou colocar aqui em cima, olha. Qual que é a justificativa aqui, olha? Não há reprodução. Então, não há reprodução celular. Não há reprodução celular. Por isso, o ADN permanece estável. Não vai haver alteração, não vai haver aumento na produção de ADN ou de DNA, porque a célula não vai reproduzir. Tá ok? E se fosse para representar o gráfico, como eu falei para vocês, um gráfico tipo esse aqui, a gente vai ter apenas uma linha reta. Não vai ter aumento igual aqui não, ó, porque não tem reprodução. Beleza? Número 4. Observe o gráfico a seguir, que representa a variação na quantidade de DNA no núcleo de uma célula, em função do tempo durante a intérfase, que é o intervalo aí da divisão. Que fases do ciclo celular estão indicadas em A, B e C? Então, quais são as fases? Ó, aqui nós temos G1, fase S, que é a duplicação do DNA, e a fase G2, ok? Que é um S. Então, letra A está respondida. Letra B. Que processos celulares acontecem em A e B? Em A, repouso celular. Em B, replicação
ou duplicação de DNA. Ok? Então é isso. Então finalizamos, tá? Nesse vídeo aí eu vou deixar a correção das 2 primeiras semanas, semanas 1 e 2, e até o próximo vídeo aí com as semanas 3 e 4. Beleza? Até mais!